Oi, estamos aqui com mais um Conexão Craft, hoje com as gurias da Diferente. Gurias, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada, gurias. É muito Saudade bom estar aqui de vocês. É verdade. Recíproco. E saudade. Faz tempo já, né? Faz um tempinho mesmo, né? Então, gurias, hoje a gente queria saber um pouquinho, assim, por trás da marca de vocês. E a gente queria que vocês contassem, começassem falando um pouquinho de vocês, quem é que está por trás da marca, o que vocês fazem, o que vocês fazem além da Diferente. Tá bem. Bom, eu sou a Andreia, eu sou professora de educação infantil e atualmente eu estou em licença aguardando a minha aposentadoria. Mas a minha função há 32 anos é trabalhar em escola, né, com educação. Eu sou a Carolina, sou filha da Andreia, né? Eu atualmente curso arquitetura, tô quase me formando, ainda falta um pouquinho. E eu estava estagiando com isso. Agora, com a pandemia, o meu estágio não está mais acontecendo, mas eu estava estagiando antes com isso, né? Estamos em quarentena. Estamos agora. em quarentena, todas em casa. Isolados, todo mundo de castigo em casa. Todo mundo em casa. Isso. E gurias... Oi. Não, pode desculpa. falar, pode falar. Só para destacar, assim, a gente, como a Carol disse, somos mães e filha, né? E a gente também tem a carteira de artesã, né? A gente pendeu para esse lado do artesanato e é aí que a gente, então, cruza com vocês, né? E chega a diferente, no caso, chega na Craft, né? Só para registrar. Como é que nasceu, assim, a Diferente? Vocês sempre foram dessa coisa, assim, de gostar de fazer o trabalho manual? Como é que foi isso em vocês? Como é que nasceu a marca? Bom, na verdade, a gente vem de uma família de mulheres talentosas, né? Com as manualidades, com as mãos, né? As minhas avós, tanto paterna quanto materna, eram daquele tipo de pessoa que sabiam fazer de tudo, né? Então, faziam crochê, faziam tricô, faziam ótimas refeições, doces, compotas, né? E tudo mais. E a minha mãe herdou um pouco isso da minha avó. Ela também é uma pessoa, assim, super talentosa, cheia de habilidades. E eu tenho uma irmã que também, como as minhas avós e como a minha mãe, é cheia das habilidades. E aí nasci eu, meio patinho feio da família, assim, né? Aquela que não sabe fazer nada, que não conseguia minimamente, assim, recortar alguma coisa. Mas, em função da minha profissão, muita gente faz, né? De jogos, de brinquedos, o desenhar, o contar história e tal. Então, como eu tive essa ocupação principal, eu nunca me dediquei muito a essa coisa das manualidades. E daí também, por conta dessa limitação, né, eu fui deixando. Até que eu tive um grande desafio, assim, de ter que fazer alguma coisa que eu precisava, que não podia contar com a ajuda da mãe, porque para as coisas da escola, muito eu contei, assim, com o auxílio dela, da minha irmã, da minha avó, para fazer, né, personagens, bonecos, enfim. E dessa vez tinha que ser eu mesma, né? E aí eu corri para ela e disse: mãe, tu tem que me ajudar, eu preciso de alguma coisa que eu consiga fazer. E aí que ela me trouxe, então, a proposta de um pedaço de feltro e me ensinou a fazer o ponto caseado. Ela disse: não, esse aqui não tem erro, esse tu vai conseguir. E eu me apaixonei pelo feltro, né? Que ele é um tecido que te dá, ele é muito versátil, porque ele não desfia, tu pode fazer o trabalho à mão, o resultado acaba ficando razoável, né? E eu gostei muito de trabalhar com feltro, ele acabou virando, assim, por conta das demandas também da escola, uma coisa meio de terapia ocupacional, assim, né? De poder relaxar, então, aqueles problemas. Sempre trabalhei com comunidades carentes e de trazer um pouco daquilo. E aí a Diferente surge quando, há 5 anos atrás, eu estava na direção de uma escola
também de periferia, também uma escola carente, e nós precisávamos de recursos financeiros, né? Para algumas coisas que a escola não consegue dar conta no seu dia a dia, ou que por questões burocráticas a gente não pode comprar. E aí a gente resolveu fazer numa festa junina um bazar. E como era uma escola infantil de crianças de 2 a 5 anos, nós pensamos, eu tinha todo esse talento com feltro, então, né? Vamos fazer alguma coisa de feltro. E aí nós nos reunimos ali algumas pessoas e cada uma criou alguma coisa. E eu, no caso, criei uma boneca, né? Que foi um recorte que eu peguei, um molde que eu peguei na internet. E fiz, então, né? Só que, na verdade... Olha ali, ó. Aqui, ó. Essa é uma, não foi essa, né? Mas essa é uma delas. Eu precisava que ela dissesse alguma coisa, porque era um molde muito simples e ainda por cima uma boneca sem rosto, né? E foi então que eu criei uma história para ela, que fala então de diversidade, né? Porque como eram crianças, a história dela vai falar de amor, ela é a Amora, porque ela é a boneca do amor, né? E a história dela, então, vai falar de diversidade, dessa coisa do amor que não tem cor, do amor que não tem forma, né? Que está aberto para todo mundo. E que, então, a característica principal dela era o coração, né? E ela não tinha rosto, né? Porque tanto falava quanto enxergava pelo coração. E a Amora foi um sucesso, assim. As crianças amaram a Amora. E enquanto os adultos olhavam para ela e diziam, nossa, que estranho, ela não tem rosto, as crianças já faziam a defesa de que ela não tinha rosto porque não precisava, ela enxergava e falava com o coração. E a Amora foi criando um espaço imenso dentro daquela escola e saindo dali, porque daí as crianças contavam nas suas casas e todo mundo queria saber quem era essa tal Amora. E a Amora acabou virando um projeto dentro da escola e ganhou uma grande repercussão. Só que como eram crianças, eles queriam muito saber, porque eles têm muito essa curiosidade de saber se a gente tem pai, se a gente tem mãe, se a gente tem irmão, se a gente tem isso, tem aquilo. E a Amora não tinha ninguém, então era um problema para eles. Como que ela era sozinha nessa vida? Sozinha no mundo. Tadinha! Pois então. E aí eles começaram a pressionar que tinha que ter alguém, a Amora tinha que ter alguém e tal. E nessa época nós tínhamos uma turma de crianças que tinha algumas dificuldades com um menino, que ele era um menino negro, um menino que tinha o peso bem acima do normal, ele era muito grandalhão, e ele tinha muito problema com esse corpo, com essa identidade dele. Não era assim uma questão das crianças para com ele, era dele consigo mesmo, né? E pensando daí com os educadores, que a gente sempre na escola infantil faz muita troca, precisamos pensar algumas coisas, e a Amora continuava rolando e circulando e andando, e todo mundo queria dormir com a Amora, e a Amora. E foi aí que a Amora ganhou, então, um amigo, que foi o Gentil, né? Que foi o segundo personagem que acabou surgindo. Eu tenho um Gentil. O monstro da gentileza, né? Que tem uma boca imensa, porque ele se alimenta de coisas boas. E ele virou, então, um amigo da Amora. E as coisas começaram ali dentro a fervilhar, porque todo mundo queria Amora, todo mundo queria Gentil. Nós, rapidamente, assim, nós vendemos para a escola mais de 200 Amoras, que era um sucesso, porque a gente nunca viu um dinheiro chegar rápido, assim, né? E aí, na escola, as gurias começaram, as educadoras, enfim, a me dizer, Andréia, isso é teu, foi tu que construiu, né? A Amora foi feita para dar conta de uma demanda da escola, mas tu criou a história, tu criou a personagem, olha tudo que tu fez, olha tudo que tu transformou, tu tem que levar esse projeto adiante, vamos pensar mais coisas, vai escrever sobre isso. E a gente foi pensando, e daí as pessoas vinham e me diziam, Andréia, eu queria tanto alguma coisa que pudesse falar de tal coisa. E a gente foi criando, então, outros personagens, só que daí de uma forma mais sensata, assim, porque daí a gente, então, queria passar uma ideia, a gente ia em busca de pesquisar sobre aquela ideia, né? Pensar o que a gente poderia usar para representar aquela ideia, então, que personagem seria essa, né?
Seria um bichinho? Seria uma boneca? O que seria que melhor ia identificar? E aí, então, a gente foi fazendo pesquisas, assim, muito, digamos assim, por acaso, né? A gente foi pesquisando, assim, bom, alguém queria que falasse de felicidade, o que a gente podia usar para falar disso? Alguém quer que fale de prosperidade, o que a gente podia... Então, pegando também a simbologia dos animais, pegando um pouco sobre o que é prosperidade, né? Que tipo de relação que a gente quer fazer. A gente está falando, quando a gente fala de prosperidade, está falando de dinheiro? Não, a gente não está falando de dinheiro. Também prosperidade financeira, mas prosperidade em outros aspectos. E aí foram surgindo as histórias e foram surgindo as personagens. E, para nossa surpresa, aquilo tudo que tinha surgido dentro da escola infantil, né? E que as crianças enxergavam de uma forma tão tranquila, tão suave, com tanta naturalidade, para alguns adultos era chocante, assim, né? Essa própria coisa da amora, do rosto, né? Até hoje ainda, em alguns eventos, a gente encontra pessoas que dizem, mas ela não tem. Então, a gente já um pouco se antecipa de falar da coisa do coração, que ela enxerga, que é para a pessoa não se chocar tanto. Porque nessas andanças, a gente percebe o quanto a criança ela é muito mais aberta, né, para tudo isso do que o adulto. E isso nos desafiou, porque a gente começou a entender que para a criança é muito mais fácil ela ir se transformando, né, num adulto mais aberto. E, em contrapartida, os adultos que já estão aí, é bem mais difícil mexer com a estrutura deles, né? E com o passar do tempo, esse virou, sim, né, o principal do nosso trabalho. As pessoas, elas nos procuram para participar dos eventos. A gente tem entrado em empresas, através de RH, né, para trabalhar com adultos as nossas personagens e as nossas histórias. E o retorno que a gente tem tido, assim, é muito positivo, porque as pessoas colocam, assim, que os adultos se sentem livres para poder falar sobre essas coisas através das personagens, né? Então, a gente consegue atingir as pessoas com essas histórias simples, né? Como a Cris mesmo disse, vocês têm aí 2 exemplos, né? A Karen tem uma amora, a Cris tem um gentil. Sabem que são histórias super simples, mas que acabam remetendo as pessoas a pensar um pouco sobre aquilo. E uma das primeiras coisas que a gente percebe quando a gente está num evento, numa feira, ou falando com alguém sobre isso, é que a primeira impressão que os adultos mais resistentes têm quando a gente vai falar do projeto é dizer: eu não tenho criança em casa, não, que pena, se eu tivesse um netinho. E aí, quando a gente desafia, não, mas a gente vai te contar, tu vai ver que essa história não é uma história infantil. A própria questão das cores ou do gênero do personagem, por exemplo, a Amora, tem muita pessoa que acha, mas é uma boneca, como é que eu vou dar pro menino? Ou o Bento, que a gente tem, que é o nosso dragão, se ele tem um detalhe em rosa, fica, mas ele tem um detalhe em rosa. Sabe? É uma questão de que a gente está tentando desconstruir certos conceitos, né? E a gente insiste nisso, né? Então, os nossos bentos, muitos têm, sim, detalhes em rosa. Porque a gente já sabe que ele, em geral, vai ser procurado para um menino. Então, a gente quer que essa pessoa leve, né? Porque desconstrua essa questão de rosa, né? Exato. Por incrível que pareça, as crianças estão mais... Os adultos estão mais engessados. Eles têm mais conhecimento, eles têm mais tempo de vida, eles já viveram muito mais coisas e estão mais engessados que as crianças que recém estão começando a viver, né? É uma coisa muito interessante da gente observar isso. É um estudo antropológico. É verdade. Não, e ver, eu lembro, teve um evento específico que a gente estava falando sobre os personagens e tinha um homem que ele estava ouvindo e ele estava tão encantado com aquilo. É muito difícil também ver homens encantados e interessados na nossa proposta. Acho que eles pensam que por uma questão de eu sou muito macho, então não tenho que dar bola para esse tipo de coisa, mas é muito legal ver essas quebras de paradigmas mesmo, que é o que a gente está propondo, né?
É anos a gente se engessando, e não só nisso, assim, tanta coisa, né? E aí quando vem uma coisa para desconstruir, a gente dá uma paradinha, assim, opa, como assim? É porque sai da zona de conforto, né? A gente acaba saindo daquela zona de conforto. É. E quando a gente conseguiu trazer, então, para fora da escola, né, que daí a diferente começou a existir, porque até então não existia a diferente, existia a Amora, né, e o Gentil. Depois apareceu uma coruja, que é a Serena, e assim alguns outros foram sendo criados. A gente pensou em tudo isso que a gente via e nesses retornos que a gente tinha e das pessoas que acabavam conhecendo a ideia, né, de trabalhar com essas questões, era sempre muito assim, nossa, mas isso não é um bichinho de feltro, isso tem muito mais, isso tem muito mais. E a gente escuta muito isso até hoje. E uma das coisas que nos leva, assim, a continuar, seguir em frente, é esse propósito de poder mexer mesmo com essas coisas, né? Não é à toa que virou diferente, não é à toa que a diferente é uma letra de cada cor, os quadradinhos são meio tortinhos, né? Em posição diferente. Pensando nisso, assim, pensando de agregar alguma coisa a mais, né? Porque mesmo não sendo hoje a nossa fonte de renda, né? É mais que isso, é poder assim levar para as pessoas ideias diferentes mesmo, desconstruir algumas coisas, mostrar que é possível, né? A gente brinca que é a nossa forma, mesmo pequena, de mudar um pouco o mundo, né? Um projeto de transformação através dos bonecos de feltro, né? Antes de nascer a marca, na verdade, nasceu o propósito da marca. Nasceu o propósito, exato. Veio o propósito, veio o produto e depois a marca. Depois que ela tinha, que já tinha o propósito, que a gente buscou um nome que fizesse jus a esse propósito. Até isso foi bem engraçado, porque quando a gente estava nesse ritmo ali acelerado da escola, todo mundo muito envolvido com isso, a Amora rendendo muitos reais, né? Todo mundo, Amora, porque a gente fazia e vendia para a escola e o dinheiro era revertido para as crianças. Um dia, foi um período que a Carol não estava morando em casa conosco, e um dia nós nos encontramos para almoçar, e eu fui contar para ela, eu disse, tu nem sabe, a gente, na escola, em função da festa junina, a gente criou isso e tal, e ela enlouqueceu, assim, ouvindo eu contar, né, e acho que foi isso, então, que acabou fazendo com que tudo acontecesse de fato, né, porque então, bom, eu tinha alguém que não era da escola, né, que estava junto nesse loquedo de acreditar que isso podia dar certo, né? E aí, já de imediato, assim, ela começou, não, porque daí a gente já vai pensar, porque se fala de diversidade, porque o que pode ser, como é que não pode ser e tal. E aí já veio, então, a ideia do nome e o desenho desse logotipo. O próprio Gentil, né? Gentil. Porque o Gentil, a ideia foi criada na escola, mas foi uma construção nossa. Tanto é que o Gentil, o molde dele é 100% nosso. O desenho. Bota ele mais pertinho da câmera pra gente ver bem os detalhes. Olha, ele uma paixão. Ele tem os cabelos e os olhos e a bocona, porque a gente queria desenhar um monstro, mas a gente não estava conseguindo achar um molde. Sim, porque, na verdade, era a ideia do quem vê cara não vê coração, né? O Gentil, ele é um pouco isso, assim. Quem vê cara não vê coração. Só que, ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma preocupação, assim, de não passar a moral da história, porque não é esse o objetivo. A gente não está aqui para dizer que amar é bom, que a gente tem que ser gentil. Não. A gente está tentando promover uma reflexão, digamos assim, né? Para que as pessoas possam, então, chegar também às suas conclusões de que isso pode contribuir com a sua vida. E hoje o Abraço Diferente, que é o projeto das personagens, ele é o nosso grande elemento de trabalho, né? E aí, como a gente, nessas andanças todas, a gente vê o quanto as pessoas... O fato de tu parar um minuto com alguém e conversar sobre alguma coisa e escutar, principalmente, o que as pessoas têm a te dizer, isso faz uma revolução na vida delas. O próprio Bom Dia, né? A gente
já notou que às vezes as pessoas, dependendo do lugar onde a gente está fazendo um evento, que as pessoas estão só passando, assim, tão rápido, sabe? E daí tu olha e dá um monte, ela até se assusta às vezes, sabe? E daí ela já te olha com outros olhos. Ela já vira pra ti, oi, tudo bom? Sabe? Então, essa troca que a gente tem na rua é uma coisa que realmente faz falta. E aí, partindo disso que a gente foi observando, porque a gente também não tem uma estrada muito grande na rua, né, nos eventos, a gente tem 2 anos, né, assim, participando de eventos, mas com cada pessoa que a gente trocou, em cada momento em que a gente pôde apresentar isso para alguém, a gente sempre observa que as pessoas, elas se abrem para conversar sobre as questões, né? Falar sobre sentimento, falar sobre alguma emoção, ou oferecer algum objeto que está simbolizando. Eu te ofereço, a gente fez para um evento os Anjos das Virtudes, né? Então, a proposta do anjo é que tu possa oferecer para alguém aquilo que tu acha que a pessoa está precisando, ou para ti mesmo, né? Gente, as pessoas viajam nisso, né? Eu tenho alguém que está doente, eu quero um anjo da coragem, sabe? E a gente vê que aquilo ressignifica todo aquele drama que a pessoa está passando, todo aquele problema, ele passa a ter um outro olhar. E é isso que a gente tenta com os nossos trabalhos, assim, é pensar nessa coisa, né? Hoje a gente tem um segundo grande projeto, que seria compartilhar emoções e cultivar boas ideias, que daí vem todo esse nicho do nosso trabalho, assim, que são os marcadores de texto com mensagens, as flâmulas, né? Esses objetos com significado. Então, a gente tem os Anjos das Virtudes, a gente tem os coraçõezinhos com pomba do Divino Espírito Santo, a própria questão dos santinhos, né? Que algumas pessoas... cada um gerencia a sua fé e a sua crença de uma maneira, né? Mas existem aquelas pessoas que os santinhos são importantes, que a figura do anjo é importante. E a gente viu que fazer um anjo tem um resultado. Agora, se esse anjo tiver alguma coisa a mais, se ele contar alguma história, se ele de alguma... ele vai sensibilizar as pessoas. Então, mais do que vender o anjo, porque a gente poderia fazer o mesmo anjo sem ter preocupação nenhuma com isso, né? O resultado seria de venda. Financeiramente seria o mesmo, né? A gente pensa que o mais importante é o que ele vai levar, né? Esse valor que foi agregado, esse sentimento, essa emoção. Então, o nosso trabalho, ele é mais do que pegar o feltro, né? Que hoje eu fico bem feliz, porque no início, quando eu comecei, o feltro ainda eu desconhecia, porque na verdade há mais de 10 anos já existem, né, trabalhos nessa linha, mas eu escutava muitas pessoas dizer do quanto o feltro era anti-ecológico, porque é um tecido não tecido e tal, e hoje o feltro, ele, graças a Deus, ele é super ecológico, porque ele é feito, então, das garrafas PET, né, e a gente fica super feliz, porque eu amo de paixão trabalhar com ele. E então, assim, até nisso, assim, a gente consegue, porque daqui a pouco tu falar de coisas boas e usando uma matéria-prima que não é tão boa também te deixa num conflito, né? Mas a gente hoje consegue falar desse produto, né, com essa matéria-prima que a gente sabe que... E tudo isso são construções, né, gurias? Porque a gente, por exemplo, a gente tem eventos que a gente faz que se a gente utiliza das sacolas de papel, da embalagem de papel, algumas pessoas não querem, elas não gostam, elas não entendem como sendo todo um trabalho, né? Uma questão assim da gente pensar nesses recursos, da gente usar menos o plástico, tem pessoas... Então, a gente também precisa ir se adaptando, né? E podendo fazer pequenos movimentos de convencimento. Então, a gente usa até nas nossas embalagens, né? A gente pega o feltro e pega o papel para fazer um depara, né? Ou uma outra tagzinha, então, com os nossos retalhos ali, daí acrescentando a nossa logomarca, né? Para tentar gestos, né? Também ir desconstruindo isso, porque tudo isso tem a ver com a proposta que a gente quer, né? Com o nosso propósito.
Eu acho que uma coisa importante da gente falar é que os nossos produtos, eles são feitos à mão, né? Eles são feitos, basicamente, a maioria são costurados à mão, então com ponto caseado, que minha mãe falou, e tem alguns que são feitos à máquina ou com cola, e usando, então, esse material, o feltro, que ele é um material que é, de uma certa forma, sustentável, né? Pensando nessa questão da utilização das garrafas PET. E acho que é isso, assim. E as nossas histórias também, elas são todas escritas pela mamãe. Então, são todas autorais, né? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente frisar, que é alguma coisa que a gente sempre busca, assim, né? Colocar um significado nas coisas e ter ideias próprias. E o processo vocês, nos produtos de vocês, eles vêm, né? Não sei se dá para enxergar, mas vem com a historinha, né? O nome do personagem, tudo contando detalhado, assim, coisa mais bonitinha, né? A pessoa não leva só o produto, mas ela quer dar de presente, ou enfim. Ela leva a história junto. Não, e a gente procura fazer isso em tudo, viu, gurias? Porque mesmo assim, por exemplo, agora a gente andou fazendo uma linha zen, né? Que muitas pessoas queriam. Então, a gente fez muitos marcadores de página que tem posturas de yoga, né? E a mão francesa, a mão de Fátima, né? A mão francesa, olha. E aí a gente também procura significar essas coisas, porque assim como tem quem olha e quem sabe o que significa, tem quem não sabe, né? Então poder mostrar também isso. E é muito engraçado, assim, porque a gente já percebeu, assim, que, por exemplo, ver um elefantinho, né? E é um elefantinho, mas se tu tiver um cartãozinho dizendo que o elefante é um animal que simboliza tais coisas, né? As pessoas olham de outra maneira. Né? E quando a gente se propõe assim a mexer um pouco com essa energia, porque é sempre que a gente diz assim, né, vamos mudar a energia, vamos pensar, esse mundo já está tão complicado, vamos mudar a energia, não adianta só mudar a embalagem se a gente não mudar a energia das pessoas, né? Então não adianta só a gente dizer que o plástico está fazendo mal, se a gente não consegue, enquanto ser humano, olhar para o outro e ter empatia ou ter, né? Então é um pouco isso assim que a gente tenta fazer, né? É vender ideias dessa possibilidade da gente mudar, sim. Eu sou adulto, mas eu posso olhar para alguma coisa de um jeito diferente, eu posso rever os meus conceitos em relação às coisas. Né? Vamos aprender com as crianças. Né? É verdade. O processo produtivo de uma marca assim, que é feita à mão, ela sempre vai carregar amor. Sempre. É muito difícil tu pegar um produto, fazer ele todo do zero à mão, cortar um pedacinho de pano, cortar um pedacinho de papel, fazer uma coisinha à mão, sem colocar um amor ali. Não tem como tu fazer isso sem colocar a tua energia, a tua dedicação, o teu amor. Então, isso automaticamente passa, né? Sim. Claro que a própria marca tem a sua forma de passar isso adiante para o cliente, para a pessoa que está ali aprendendo sobre a marca naquele momento, né? Conhecendo quem faz. Mas eu acho que o produto autoral feito à mão, ele automaticamente, quando a gente já pega, a gente já sente que aquilo ali tem uma coisa especial. É diferente de tu pegar por exemplo, um bonequinho na loja que está na prateleira, né? Eu acho que isso vem aquela carga vem junto, né? E isso as feiras trazem muito com a presença de quem faz, né? Torna isso, aumenta a dimensão desse espalhamento de amor, digamos assim, né? Sim, nesse momento da pandemia que a gente não tem mais as feiras, as marcas tiveram que migrar aí para as redes sociais e para o mundo online, né? Que essa conexão mais próxima fica mais complicada mesmo. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que está sendo para vocês essa proximidade? Como é que vocês estão conseguindo passar isso para o público de vocês, para o consumidor, para as pessoas? Como é que vocês acham que isso vai ser adiante? Assim? Bom, isso vou cumprir a minha pergunta. Isso tudo que aconteceu, né, pegou todo mundo muito de surpresa, né? A gente mesmo tinha assim um grande evento para alguns dias depois ali
no início de abril, né, um grande bazar de Páscoa, e a gente até estava um pouco sem agenda de participar de alguns eventos, porque a gente queria se preparar para este grande, né? Mas, enfim, chega a pandemia, todo mundo tem que se recolher e a gente precisa dar conta de algumas coisas. O que a gente fez? No primeiro momento, a gente optou por se retirar um pouco. Por quê? Porque a gente acaba envolvido assim com os eventos e tal, conhecendo muitas pessoas, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem desse trabalho, né? Que as suas marcas são a sua fonte de renda. E nós, felizmente, ou não sei se essa é a palavra adequada, mas nós temos uma outra fonte de renda que nos sustenta, né? Então, isso nos impactou muito, porque daí nos colocou numa condição assim de que, puxa, a gente vai continuar oferecendo e, de alguma forma, competindo com essas pessoas que só têm aquela fonte de renda. Então, não sei se isso foi certo, se foi errado, mas, enfim, foi a primeira coisa que a gente pensou e a gente acabou, num primeiro momento, assim, se resguardando. Assim. Até existiram alguns convites para participar de alguns eventos online ou até de lojas colaborativas, e naquele momento eu disse para Carol, não, Carol, a gente não vai fazer isso, porque o sentimento era ruim, assim, era uma coisa de pensar assim, que talvez a gente pudesse estar tirando o lugar de uma outra pessoa, e isso não nos fazia bem naquele primeiro momento. Mas o tempo foi passando e a gente foi vendo que, bom, as pessoas todas foram se reorganizando, claro que algumas com muito mais dificuldade, né? Outras com mais facilidade, algumas coisas dando mais certo, outras menos certo, mas também nós temos os nossos clientes que também nos procuram e que também nos buscam. Né? E muito a gente fez movimentos assim de estar passando coisas para outras pessoas, de estar sugerindo outras marcas, mas também tem aquele cliente que diz, não, a gente queria mesmo, era, né, aquilo ali de vocês. Então, a gente começou aos poucos a assimilar que, bom, essa era uma nova realidade. E aí, então, a gente começou a fazer esse movimento mais no online, né? Muita coisa através de WhatsApp, outras coisas através das próprias do Instagram, né, e o Facebook também. E o contato boca a boca das pessoas, porque as pessoas também, né, elas vão, quando elas gostam, elas são os maiores divulgadores, né. E esse tempo todo, então, a gente começou a pensar em algumas coisas, surgiram novos elementos, né, para o nosso trabalho. E também a gente pôde, assim, colocar um pouco, trazer um pouco daqui, porque então a gente não tinha mais a rua, né? A gente estava em casa. E a gente tinha muitas coisas que estavam paradas em casa que a gente não tinha tempo de fazer, ou de pensar, ou de olhar para elas quando a gente estava na rua. Então a gente também pôde pôr essas coisas em dia, né? De se reorganizar com algumas coisas, de qualificar um pouco mais as nossas embalagens, também pensando nessas coisas todas. Eu confesso assim que a gente não encontrou ainda um ponto de equilíbrio muito grande do como fazer esse online funcionar tão bem quanto funcionava o movimento que a gente tinha na rua, né? Eu acho que são lógicas diferentes, né? E hoje a gente tem muito menos encomendas do que a gente tinha, né? A gente passou até por alguns processos ali no início, que algumas pessoas queriam muito que a gente fizesse máscaras, né? Só que o nosso trabalho, ele não é um trabalho à máquina. Eu não tenho... A máquina, ela é um pouco problemática, assim, na minha vida. Então, eu dizia sempre, né, que se eu tivesse que me desafiar e ir para a máquina, seria para doar as máscaras, assim, não para vendê-las, porque não era o meu propósito naquele momento. Não que eu critique alguém que tenha feito isso, né? Não é nada disso. Mas justamente porque a gente não teria essa necessidade, e daí que a gente acharia, então, melhor se fosse feito doar. Sim, né? No nosso caso, poderíamos abrir mão disso, né? Mas tem sido um constante desafio, sabe, gurias? Pensar sobre essas coisas, pensar como vai ser daqui para frente,
né? Porque a gente tem todas essas incertezas. Será que aquele movimento de ir para a rua, né, ele vai voltar tão cedo? Ele vai voltar da forma como ele era? Não vai. Nossa, E por isso, assim, que a gente acredita que, mais do que nunca, o propósito que a gente tem, ele tem que ir para frente, ele tem que avançar, né? Porque quando a gente promove ali um saquinho, como a gente tem o saquinho da Faça Diferente, que é um saquinho simples de feltro que tem frases dentro, aí a pessoa sorteia ali uma proposta de fazer alguma coisa no seu dia diferente. E as coisas são as mais simples possíveis, tipo fazer um bolo diferente, uma receita nova. Dá um grito. E as pessoas ficam enlouquecidas com aquilo, né? Porque parece que alguém precisava dizer a elas que fazer diferente não precisa ter dinheiro, não precisa ser uma viagem, não precisa estar aposentado, não precisa, a gente pode fazer diferente todo dia, né? E essa pandemia está aí para nos mostrar. A gente tem que fazer diferente. Acho que as grandes coisas, assim, como a mãe falou, tá difícil de conciliar os dois, né? A venda na internet e tal. Mas acho que esse momento que a gente está vivendo serviu pra gente repensar certas coisas. Sentar e fazer certos planejamentos ou colocar certas coisas em prática que a gente já queria há muito tempo, né? Então, teve o lado ruim, que é não poder estar na rua, não poder conviver com as pessoas, que é uma coisa que a gente gosta muito. Mas teve esse outro lado que, não vou dizer bom, mas que foi positivo, entendeu? Então, acho que, né, teve esses dois lados. Aprender, né, a lidar com uma situação adversa. E a gente brinca muito, eu brinco muito com as gurias, a gente, cada seguidor novo que a gente consegue, né, e a gente tem bem poucos, mas a cada um, assim, que a gente consegue... É uma vitória. É uma vitória, porque... É uma comemoração, né? Porque ele é de verdade, principalmente, né? Ele é de verdade, ele não... Enfim, ele chegou até ali porque alguma coisa ele viu no nosso trabalho, né? Ou porque alguém falou. A gente está 1 minuto, tá? Então, para quem quer achar vocês nas redes sociais e acompanhar, porque vocês estão botando esse trabalho maravilhoso de vocês, como é que a gente consegue achar vocês no Instagram, enfim? Isso. O nosso Instagram é @diferentepoa, né? Isso. E a gente tem também uma página no Facebook que também é diferente, né? Diferente Poa. Também é o mesmo nome. Sigam lá, Diferente. A gente quer dar os parabéns pela iniciativa de vocês, pelo projeto que é tão carinhoso. E isso chega até todo mundo, chega na feira, chega pelas redes sociais, pelo carinho de vocês com a gente aqui também. E como sempre foi, vocês sempre trataram a gente com muito carinho. E vamos em frente, né, gente? Que a vida tá aí e tá todo mundo junto aí nessa luta, mas a gente vai vencer e logo, logo a gente se vê. Sim, bom. Muito obrigada pela disposição de vocês. Um beijo, querida. Beijo. Até a próxima. Essa foi a Diferente, pessoal. Sigam lá. @diferentepoa. Um beijo para todo mundo.